Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, e também Moacir Teixeira, sócio executivo da Ecoagro. Esta semana nós tivemos na quinta-feira, pessoal, e eu tenho certeza que esse 7 de abril vai ficar bem marcado, porque foi o dia que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou, na quinta-feira, na verdade, 8, né? É que tá atrasado aqui. Não, eu tô olhando aqui o horário como se fosse o dia. Não, hoje é dia 10 e no dia 8, quinta-feira, agora sim, nós tivemos o lançamento de um novo sistema que permite aos produtores rurais ampliar o acesso ao crédito. Esse modelo consiste numa certificação ou um certificado de recebíveis do agronegócio com garantias do BNDES. Nós vamos saber o que é isso agora. Eu peço muita atenção aos produtores rurais que estão nos ouvindo nesse momento, porque trata-se realmente de algo novo no que se refere ao crédito. A gente está falando aqui de financiamento, a gente está falando também de possibilidade de quitação de dívidas. Dois assuntos extremamente caros ao setor agropecuário. Eu começo dando bom dia aos senhores e perguntando para o Antônio da Luz, a quem a gente tem o privilégio de receber também nessa manhã. Antônio, o que significa isso que foi lançado nesta semana, amigo? Muito bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão. Bom dia, Moacir Teixeira. Eu quero cumprimentar também toda a tua mesa, quem estiver contigo, que aqui pelo Zoom não consigo visualizar, mas sei que está sempre muito bem acompanhado. Para nós falarmos o que é, primeiro, acho importante nós dizermos o porquê fazer, né? E quero aqui puxar um pouquinho a memória dos nossos ouvintes, aquelas pessoas que nos acompanham, sobretudo nas palestras, sobretudo no dia a dia lá da federação. Há uma preocupação antiga, Alex, e tu sabe disso, sobre a disponibilidade de crédito rural no Brasil. Nós viemos crescendo a necessidade de crédito por conta do crescimento da agricultura. A agricultura cresce a taxas muito maiores do que cresce a economia brasileira e, por consequência disso, os fundings, né, o lugar onde nós buscamos o crédito, que vira o crédito rural, ele não cresce nas taxas necessárias para manter a oferta de crédito estável. Este sistema de crédito que nós temos, ele foi criado em 1996, é um sistema maravilhoso, o sistema de crédito rural oficial, nos ajudou a chegar até aqui. A agricultura não teria sido o que ela é se não fosse o crédito rural oficial, mas ela não nos ajuda a chegar onde nós temos que chegar. Nos trouxe até aqui, mas não nos leva onde nós precisamos ir, porque ela cresce, a agricultura cresce a taxas bem superiores. Isso começou a gerar um problema que é a escassez de crédito. Nós começamos a ter cada vez mais concentração do pouco dinheiro que tinha na mão de menos produtores, cada vez menos, cada plano safra menos pessoas. E isso nós viemos denunciando isso há muito tempo já. E esta situação, ela exigia, sobretudo de nós, que nós olhássemos para outras alternativas de crédito. É claro, Alex, que é muito mais confortável sentar no sofá e olhar o anúncio do Plano Safra e ver o ministro, seja ele quem for, anunciar sempre o mesmo volume de recursos. E nós sabermos que nem aquilo que é anunciado é atingido. Confortável. Mais confortável ainda é nós sairmos do sofá, né, por obrigação, e irmos lá e dizer, tem que ter mais dinheiro aí nesse negócio, está faltando dinheiro. Bom, cobrar é fácil, né? Reclamar é fácil, exigir é fácil. O difícil é fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Então, essa preocupação, que já de bastante tempo ela vem sendo manifestada, o presidente Gedeon Pereira tem cobrado
uma solução para essa situação. Poxa, a gente precisa então pensar outras alternativas, a gente precisa então ver outras formas, a gente precisa encontrar outros caminhos, porque este sistema de financiamento que nós temos, ele além de insuficiente, ele nem sempre ele atende. Nós mesmos cansamos de mostrar o resultado para onde vai lá o CAT, né, que muitos ouvintes certamente vão lembrar disso, que é lá aquilo que se chama de equalização de juros, mas não tem equalização nenhuma, é uma subvenção que termina nem chegando no produtor, mas isso é uma outra discussão, nós já discutimos isso exaustivamente. Nós sabemos que esse sistema é um sistema muito bom, mas ele é cheio de vícios, e ele foi se acomodando ao longo do tempo. E isso então começou a nos criar a percepção de que nós tínhamos que ir menos a Brasília atrás de crédito e mais em São Paulo atrás de crédito. Ou seja, nós tínhamos que ir menos na Esplanada e mais na Faria Lima, se nós quiséssemos ter uma solução que pudesse, de fato, ter uma oferta de crédito mais importante, mais significativa e do tamanho do agro brasileiro. O agro, quando ele deixa de ser caipira, quando ele deixa de ser Jeca Tatu ou qualquer outro personagem do folclore ou cancioneiro brasileiro, e passa a ser um gigante, passa a ser o maior do mundo, e não venham me dizer que os Estados Unidos é maior que a gente, porque não é coisa nenhuma. Os Estados Unidos produz mais grãos que a gente, mas no todo ele não produz. Bota a nossa cana, a gente produz mais que eles. Então, nós já somos um gigante do agronegócio mundial. Nós precisamos nos aliar com outros gigantes, não dá para não ser assim, senão a gente não vai crescer. Então começamos a buscar alternativas, estudar alternativas, e tivemos uma sorte danada de encontrar uma ministra da Agricultura que, em primeiro lugar, toda vez que o presidente liga para ela, ela atende. Então isso já é uma grande vantagem, porque isso conecta o mandatário, isso conecta a liderança à base e ao que está acontecendo na realidade. E, em segundo lugar, essa ministra, ela estava preocupada com as mesmas coisas que nós estávamos preocupados. E tem um espírito de modernização das coisas a partir do mercado, a partir do privado. Ou seja, ninguém está tirando o público e suas obrigações, mas contar com o público é voltar para aquela posição que eu me referi lá no início. É ficar sentado no sofá, olhando a divulgação e dizendo, não aumenta esses valores, meu Deus, mesmo o número do ano passado, quase a mesma coisa, tá faltando dinheiro. Bom, ficar esperando do público nos dá razão, nos dá discurso, nos dá narrativa, só não nos dá solução nenhuma. Então, nós encontramos uma ministra e um governo, eu diria assim, porque não se faz nada sozinho, e a ministra tem, ou em outros ministérios também, parceiros importantes, como o Ministério da Economia, o Banco Central, etc., para se fazer modernizações importantes no sistema de crédito. Então veio aí a nova lei do agro, veio o FIAGRO, que em que pese esteja sendo destruído, né, mas enfim, descaracterizado, a intenção é boa, eu espero que ele continue bom. São modernidades, inovações financeiras. Também é importante dizer que nós temos alguns parlamentares que estão muito atuantes nesse processo. Acho que o deputado Alceu Moreira, o senador Luiz Carlos Reis são expoentes desse grupo de pessoas que estão atuando muito nessa questão das inovações do crédito, enfim. E a partir dessa união entre um ministério preocupado em encontrar alternativas e nós preocupados em encontrar alternativas, surgiu a matéria-prima para que se conseguisse, então, trabalhar nessas alternativas. Também é importantíssimo aqui, Alex, destacar o papel da CNA. A CNA ofereceu a Farsul a vice-presidência da Comissão de Política Agrícola, e lá nós fizemos o nosso bunker em Brasília. Então a CNA é um bunker para nós, e ela tem nos ajudado muito, muito mesmo, muito mais do que os produtores imaginam. A CNA tem nos ajudado a desenvolver essas novas alternativas. Outra coisa que também é importante dizer é que nós tínhamos uma demanda imensa por parte dos produtores, sobretudo em anos de crise,
para renegociações fora do sistema bancário. Ano passado mesmo tivemos uma enorme de uma seca e nós renegociamos as dívidas dos produtores dentro dos bancos, né, através das resoluções do Banco Central. Tivemos muitos problemas, né, com atraso lá dos decretos de emergência dos municípios, enfim, bom, mas isso já passou, está resolvido. O fato é que conseguimos, né, a duras penas, com todas as dificuldades que foram causadas por esses atrasos, mas conseguimos fazer a renegociação dos produtores dentro dos bancos. Mas e aquele produtor que devia para uma indústria? E aquele produtor que devia para uma cerealista? E aquele produtor que devia para uma cooperativa, com a revenda de insumo, como é que fica? Não fica. Então tinha essa demanda muito forte dos produtores, as crises do arroz também trouxeram essa pauta, só que, bom, para fazer uma coisa fora do sistema bancário, tem que pensar uma coisa fora do sistema bancário. Isso parece óbvio, né? Então, nós fomos atrás dessas duas alternativas. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi bolar uma operação estruturada de crédito, um tipo CRA, e buscar e levar para as seguradoras, ou seja, levar para as seguradoras brasileiras e dizer para elas, tu compra esse negócio aqui, tu segura esse negócio aqui, tu faz um seguro de crédito para isso aqui. Por que a gente queria um seguro para o crédito? Queríamos um seguro para o crédito porque se o produtor, ao invés de pagar 10%, 12% ao ano, tivesse um seguro que o protegesse, sei lá, ia cobrar 1%, 0,5%, mas caía de 10% para 5%, então vale a pena. O juro, né, despenca pelo risco. Aí levamos nas seguradoras, elas não demonstraram muito interesse naquele momento, porque, enfim, o crédito rural estava um ano é 500, outro ano é 200, outro ano é 700, depois cai para 300, era muita volatilidade, eles não se sentiam confortáveis, não com o projeto, mas com o estado da arte do seguro rural naquele momento. E depois nós tivemos a necessidade de buscar uma alternativa, e veio então a seca e veio a pressão, e nós reunimos um grupo lá na Farsul, de várias entidades, várias pessoas, inclusive estava lá a Federarroz, inclusive estava a FECOAGRO, se não me falha a memória, tu falaste com o Paulo Pires agora há pouco tempo. Isso foi o ano passado, né, Antônio? O início do ano passado? Isso. Uhum. E aí então nós fizemos uma tentativa com o BNDES. Levamos a proposta para a ministra gostou, chamou é também importante, né, além dela, sempre, né, o senador Reis, o deputado Alceu Moreira, articularam lá com o Gustavo Montesano, e o Gustavo Montesano parou para ouvir a nossa proposta. E quando o Gustavo Montesano parou para ouvir a proposta, ele ficou bastante entusiasmado, não porque a proposta seja lá grandes coisas, mas porque ele fez isso muitas vezes no emprego anterior dele. Para quem não sabe, ele era um executivo do BTG Pactual, e ele morou em Londres, se não me falha a memória, e ele fazia operações estruturadas de crédito semelhantes a essa. Hoje então, é presidente do BNDES. Isso, hoje ele é presidente do BNDES. Quando ele viu isso, ele na hora pegou, né, e gostou muito da ideia, porque aquilo é familiar ao que ele fazia. Uhum. E aí então ele botou uma equipe enorme para trabalhar conosco, e essa equipe enorme tinha um pouco conhecimento sobre os CRAs, e a gente precisava de alguém que fizesse de graça, doasse seu tempo para trabalhar junto com o BNDES, junto conosco, para montar essa estrutura. E aí, então, a ministra da Agricultura nos deu mais um presente, que foi indicar a Ecoagro, na pessoa do Moacir Teixeira e da equipe dele, do Milton, do Christian, do Cristiano, que são nada mais, nada menos do que a securitizadora que faz metade dos CRAs do Brasil, sozinho. Então, nós estamos falando de gente que entende muito do cortado, e no momento que eles entraram para dentro da sala, tudo mudou, porque nós passamos a ganhar uma agilização enorme para construir esse projeto. Então, isso que foi anunciado, e agora sim, respondendo a tua pergunta, eu te diria que é o seguinte: é um mecanismo que serve tanto para alavancar novos créditos fora do sistema bancário, embora os bancos possam usar também, tá?
mas fora do sistema bancário eu consigo alavancar crédito, e também consigo renegociar dívidas fora do sistema bancário. Isso funciona a partir do empoderamento da CPR do produtor. O produtor rural, ele emite uma CPR, que é um título, a CPR é um título, porém é um título ilíquido. O pessoal do meio urbano, que escuta acústica, certamente conhece lá a antecipação dos recebíveis, lá das maquininhas de cartão, né? Os lojistas sabem do que eu estou falando. Vou receber daqui 30 dias, mas preciso comprar mercadoria hoje. O que eu faço? Eu faço uma antecipação daquilo que eu tinha para receber do pessoal que comprou o cartão de crédito. O que é isso? Uma antecipação de recebíveis. Quando eu emito um cheque pré, e depois eu vou lá e faço um desconto de cheque no banco, eu estou fazendo uma antecipação de recebíveis. O que a CPR é? Um título recebível, só que emitido pelo produtor. Então, a cooperativa, a cerealista, a revenda, enfim, ela pega uma carteira dessas CPRs de dezenas, de centenas, de milhares de produtores, busca uma securitizadora, chama lá o Moacir ou algum dos seus concorrentes para fazer uma securitização daquela carteira de recebíveis. O que é uma securitização? Uma coisa que vai entrar o Tesouro Nacional, vou ficar devendo para ele, vou parcelar em 25 anos com subsídio do governo? Não, tem nada que ver. Securitização é transformar uma cesta de dívidas numa única dívida. Isto é securitização. E aquilo foi usado o instrumento de securitização, mas são coisas completamente distintas. Ou seja, a securitizadora pega essa carteira de recebíveis e transforma numa única coisa. Ela transforma uma carteira de títulos ilíquidos num título líquido, que é o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que é lastreado numa carteira de recebíveis emitidas por produtores rurais. Esse CRA, ele vira um título de valor mobiliário, assim como são as ações, assim como são as debêntures, assim como são os CDBs, os RDBs, as letras de crédito do agronegócio, LCAs, as letras de crédito imobiliárias, como são as LCIs, e assim sucessivamente. Isso, então, é levado a mercado. E, ao ser levado a mercado, isso é comprado por investidores, por pessoas como eu, como tu, como qualquer pessoa brasileira, qualquer investidor brasileiro, microinvestidor, grande investidor, tanto faz. Todos podem comprar CRA. Claro que investidor sênior, qualquer investidor mezanino tem que se qualificar. Mas, de maneira geral, qualquer brasileiro pode comprar um pedaço do CRA. E aí, então, isso é levado a mercado, com esse dinheiro da venda desse título, levar esse dinheiro, chega no produtor para que ele possa comprar seus insumos, para comprar seus insumos como fertilizantes, como químicos, enfim, ele pode fazer investimento com esses recursos, porque esses CRAs, eles não são anuais, eles são polianuais. Eu posso fazer em 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu posso fazer em quantos anos eu quiser. Né, maneira de dizer, né, o que o mercado está disposto a aceitar. E a grande novidade, e isso é um CRA, tá? Isso já existia, isso tem desde 2004, isso não tem nada de novo com o que eu estou falando aqui. O novo, aliás, eu vou dizer uma coisa, a chance dos nossos produtores que estão ouvindo terem pego alguma coisa em prazo safra, numa revenda de insumo, numa cerealista, numa cooperativa, numa indústria aí da região, a chance de ter um CRA por trás é 9 em 10. A empresa pode não ter feito lá direto, mas pode ter tido uma multi, ou alguém que fez e essa revenda tenha participado. Então, isso é muito comum. A grande novidade que nós estamos aqui trazendo é a garantia do BNDES, por isso que é o CRA garantido. O BNDES, ele da securitizadora, do Moacir para frente, ele diz assim, agora é comigo, agora eu garanto. Então, quando o investidor vai comprar aquele CRA, o investidor, o grande medo dele é dizer assim, poxa, eu estou comprando uma carteira de recebíveis de pessoas que não têm fluxo de caixa, que não têm balanço, que não têm DRE, eu não faço a mínima ideia quem são, eu não faço a mínima ideia de nada. Eu estou comprando uma carteira, é lastreado numa coisa que eu não conheço direito. Então, eu quero um juro mais alto. É isso que o mercado faz. Por isso que o juro do CRA é alto. Só que com o BNDES, ele fala o seguinte, não, tu não precisa saber o que está debaixo dessa carteira.
Eu preciso saber o que está debaixo da carteira. O que tu precisa saber é o seguinte: se eles não te pagarem, pago eu. Eu garanto a operação. Aí o cara diz, não, vai somente, então aí muda de figura, porque eu não estou comprando um CRA que é lastreado numa carteira de recebíveis de produtores rurais. Eu estou comprando um CRA que é garantido pelo BNDES, então o risco não são produtores rurais, o risco é BNDES. Então eu estou comprando um papel que tem um rating AAA, porque o BNDES tem um rating AAA. Então agora eu não preciso receber 10% ao ano, 12% ao ano. Agora, se eu receber 3,15%, que é o que os investidores desse CRA da Cotrijal estão recebendo, 3,15%, tá bom, porque o risco é zero, o risco é BNDES, então agora muda de figura. Então, com isso, a gente consegue alavancar um volume de crédito enorme para o agronegócio, com juros bem mais baixos, inclusive bem competitivos com o crédito rural oficial. E, ao mesmo tempo, a gente pode renegociar dívidas fora do sistema, porque, afinal de contas, esse CRA que foi feito para a Cotrijal, que, aliás, aqui temos que agradecer e muito ao Ney Mânica e toda a sua equipe por ter aceitado ser o piloto, e de ser piloto é uma desgraça, nós sabemos muito bem, dá muito trabalho, e agora essa operação que foi feita para a Cotrijal, ela é de renegociação de dívidas. Nós renegociamos as dívidas fora do sistema bancário dos produtores que tiveram perdas com a seca de 2020. Então, veja, nós podemos alavancar novos créditos, mas nós podemos renegociar dívidas do passado, com a garantia do BNDES. O BNDES hoje atua emprestando o seu dinheiro. A partir de agora, ele vai também, ao invés de emprestar o seu dinheiro, garantir o dinheiro dos outros. Com isso, o volume de crédito que a gente consegue levantar é infinitamente maior, é dezenas de vezes maior do que a atuação dele no mercado. Além do mais, como hoje nós podemos, graças à nova lei do agro, emitir CPRs, o produtor que está nos ouvindo, ele pode emitir CPR referenciado em moeda estrangeira. Com CPRs, com uma carteira de CPRs referenciadas em moeda estrangeira, o Moacir faz um CRA referenciado em moeda estrangeira. E aí ele vende, não para os investidores brasileiros, mas ele vende para que ele vendeu a primeira carteira de Green Bonds que o Brasil emitiu, que foram eles que fizeram, e outras inovações aí que foram vendidas lá fora. Agora ele vai falar, ele pode contar um pouco disso, mas nós já estamos trazendo dinheiro do exterior para financiar o agro brasileiro. E com um instrumento desses, isso pode se tornar um canhão para fazer essas captações lá fora. Então, de maneira resumida, é isso que funciona, é isso que é o CRA. Assim ele foi originado, assim ele foi criado, e foi com o propósito de unir e aproximar o produtor rural do mercado de capitais, do mercado financeiro, e não só dos bancos. E nós aqui, de novo, não queremos substituir os bancos de jeito nenhum, mas sim, é verdade, nós queremos concorrência. Nós queremos um modelo de crédito que funcione bem e que gere uma concorrência para o sistema bancário. Porque nós queremos massacrar os bancos de jeito nenhum. Sim. Nós acreditamos que a concorrência torna o volume maior, o juro menor, e a concorrência só faz coisas boas em qualquer mercado. Então não é substituir ninguém, mas ter ali uma alternativa para que o produtor tenha mais portas para bater. Moacir Teixeira, sócio executivo da Ecoagro, CEO da Ecoagro, um homem com muita experiência no mercado financeiro. A gente vê que é uma operação, claro, para os olhos de quem está de fora, um tanto complexa. Para vocês que estão familiarizados, um pouco mais fácil de assimilar e de entender, logicamente. Agora a gente vê que cada uma das parcelas aí, ou dos elos dessa cadeia, corre um pouquinho de risco, no intuito final de acabar protegendo, na verdade, o produtor, que é o que está mais beneficiado com todo esse processo aí, pode-se dizer assim, né, Moacir? Muito bom dia, bem-vindo à Conexão, amigo. Bom dia, senhores, bom dia, Antônio. Parabéns, Antônio. Uma aula. O Antônio, fizemos um trabalho de um ano, mais de um ano com o BNDES, e agradeço a oportunidade. Espero contribuir com vocês
Mas a coisa é mais simples do que a gente imagina, né? Produtor, a palavra CRA, a palavra título. Na verdade, o que a gente está fazendo é o óbvio, mas dentro do mercado de capitais. Eu gosto de falar que o mercado de capitais são os fundos, né? O mercado de capitais, ele é muito importante e ele desenvolve o país. A riqueza gira muito forte em torno disso, e esse é o exemplo mais clássico. Agora, falando uma linguagem bem tranquila, o que muda, né? Puxa, como o produtor vai se sacrar? Não vai mudar nada, absolutamente nada, porque essa operação que foi feita, o produtor compra eu vou usar a cooperativa como um exemplo. Eu trabalhei num banco cooperativo em 1999, foi quando mudou a minha vida. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, sou economista como o Antônio, não tenho a competência como o Antônio, mas sou economista, nasci no mercado, e fui convidado para fazer a criação desse banco, é o Banco Cooperativo do Brasil. Vocês conhecem, é o Bancob, é um banco semelhante ao Sicredi, né? Ele é bem forte em Santa Catarina, eu acho, né? Ali para cima, Bancob, né? Santa Catarina, isso, eles tinham lá, Paraná. Os bancos cooperativos estão no Brasil inteiro, né? E foi ali que eu tive o primeiro contato com o mundo da agricultura. Olhei, para mim foi uma surpresa, duas surpresas. Primeiro, o sistema cooperativo. E segundo, o potencial que esse mercado parecia ter. E eu, acostumado a trabalhar dentro de bancos em São Paulo, juros, moeda, dólar, ações, era o capital por cima do capital, num período que vocês lembram bem, período muito triste, a inflação era muito alta, os bancos ganhavam muito dinheiro, né? E ali no Bancob eu tive a oportunidade pela primeira vez de ver um potencial de negócio muito forte. E fiquei 2 anos no banco, depois voltei para São Paulo e iniciei uma carreira dentro do mundo do agronegócio. Brinco que eu pensei que atirava no traseiro de um elefante, acertei lá o botão de uma formiga, né? Porque o agronegócio só se fez crescer a partir dali, e isso foi muito importante. Mas voltando para o nosso discurso, o que muda para o produtor? O produtor, ele vai se beneficiar de forma indireta, inicialmente. Por quê? O produtor, ele precisa dos insumos. Todo ano a gente precisa de insumo. Então, onde ele compra esse insumo? Ele não compra direto da indústria química, a não ser que ele seja um grande produtor. Não é o caso do nosso Rio Grande do Sul, e principalmente do nosso Sul, porque são propriedades menores, né? Então, o sistema cooperativo de produção, ele é muito importante, além das revendas cerealistas e esses players do mercado. Então, é ali que ele compra, tá? Ele gera um recebível. Pode ser uma CPR, pode ser uma nota promissória, N recebíveis, formas de recebíveis, né? E aí, então, a transação existe. O que é o papel nosso? Eu faço a compra dos recebíveis da cooperativa. E aqui vai um grande elogio. E por que a Cotrijal foi piloto? Né? Porque a Cotrijal é uma cooperativa estruturada. A Cotrijal, ela tem um processo de gestão muito bom, muito forte. E isso é muito importante. Tá? Se você não tem uma estrutura que dá confiabilidade e credibilidade, fica mais difícil de você estruturar, ou muda precificação e subordinação, e a gente vai estar falando disso um pouquinho mais à frente. Muito bem. Então, eu comprei recebíveis da Cotrijal. E o que isso representa? Tá? E num prazo superior ao prazo safra. Eu respeito todo o período do prazo safra, mas eu dou para a cooperativa a oportunidade de saber que aquele dinheiro vai estar com ela, se ela cumprir com todos os pré-requisitos acordados, ela vai ter 3 anos. Então, vocês imaginem o que é poder fazer o planejamento, o que é chegar na indústria química e sair da compra tradicional, que é a compra a prazo safra, e a prazo para a cooperativa pagar à vista. Isso representa desconto. Isso representa planejamento. Então, a cooperativa ou a revenda ou o cerealista, ele pode planejar. Ele vai comprar o químico, o fertilizante, a semente,
E o que isso beneficia diretamente o produtor rural? É um pacote de insumos, tá? Que vai dar ao produtor, no momento certo, a condição de ele poder estar produzindo com qualidade. Óbvio, todos os outros efeitos, o efeito climático, tudo isso é um paralelo, mas vai dar essa possibilidade. Então, o produtor pode perguntar onde eu estou me beneficiando com esse tipo de operação. Ele é um benefício indireto, mas que no tempo se transforma no objetivo direto. Isso é muito importante, tá? O CRA, ele nada mais é do que um certificado que, como o Antônio falou de forma perfeita, ele pega ativos individuais. Imagina se eu vou financiar o Antônio, produtor rural. Não dá espaço. É uma operação de 20 mil, 100 mil, 200 mil. Isso não se admite. Agora, se eu tenho centenas de Antônios, aí é esse que é o nosso papel. É pegar centenas de produtores, embalar dentro de uma estrutura que converse com o investidor de uma forma mais transparente, de uma forma que dê uma robustez nesse processo, e esse investidor, ele vai alocar recurso. Então, com esse processo, primeiro, parabéns para o BNDES, presidente fantástico. Foi uma série de fatores de sorte, vamos falar sorte, né? Começa com a ministra Tereza Cristina, essa senhora fantástica, fazendo um trabalho maravilhoso, vai marcar a história. Ela não eu brinco com ela e tenho a liberdade de falar, ela faz um plano de Estado, ela não faz um plano de governo. Eu vou até abrir um parênteses, né? Me incomoda muito quando a gente vê, como o Antônio falou, todo ano vamos divulgar o Plano Safra. Gente, isso é coisa de país não desenvolvido. Gente, nós sabemos, o mundo sabe, o brasileiro talvez não saiba, que em 2030, 2050, tá, o mundo vai ter 9 bilhões de pessoas. Tá? Quem vai fornecer comida para o planeta somos nós, tá? Porque somos um dos poucos países que mantém e tem uma área para expansão grande. Tá? O Brasil, nos últimos 40 anos, economizou 100 milhões de hectares de plantio pela produtividade, pela tecnologia. Tá? Então, o que tem que ser feito? Um plano de lá, do futuro para cá. Poxa, 2050 o mundo precisa tanto, eu preciso produzir 400 milhões de toneladas de grãos. Como que eu faço isso? Então, ano a ano, esse é o planejamento que o Antônio fala, e tudo veio até bem até hoje. Mas o crescimento da agricultura brasileira é maior que o crescimento chinês. Tá? Se o Brasil fosse o Brasil agro, só a agricultura, eu crescia mais que a China. Agora, isso não se vê, isso não se faz propaganda. Me chamou a atenção, senhores, naquela live de coletiva que vocês fizeram na quinta, quando se falou nessa liberdade de trabalho, né, das entidades. A gente teve o presidente Gideão, a gente pode citar também aqui o Ney Mânica, que foram homens absolutamente altruístas, né? Olha, vamos fazer. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, tem que se despir completamente de vaidade, né, Antônio? Olha, Alex, esse é um capítulo à parte, né? Por isso que eu até costumo dizer isso, não tenho nenhum problema de falar. Trabalhar na Farsul, ele é um privilégio, mas também pode se tornar uma tortura, depende de quem estiver no comando. Para dirigir a Farsul não pode ter amadores, a pessoa não pode usar a Farsul para se preparar, ela tem que chegar lá preparada, porque dada a complexidade, a quantidade de assuntos que lá transitam e a expectativa que as pessoas têm em relação a cada um deles, né? E o presidente Gedeão, ele foi um grande parceiro ao longo desse processo, grande parceiro, porque tu imaginas o seguinte, Alex, tem uma seca, tu ser presidente da Farsul, até nós brincávamos, né? Pô, mais uma seca dessas e seguida, porque me lembro que tinha algumas possibilidades de termos 2 secas seguidas, né? Tanto é que este ano, na arrancada dessa safra 21, ele dizia, tchê, se der outra, nós vamos embora, vamos fechar e vamos embora, porque não dá para, não tem quem aguente isso aqui, né? E ele foi um grande parceiro. Agora imagina uma pessoa sob a pressão que ele estava, nós dizemos para ele, presidente, só tem uma saída para renegociação fora do sistema financeiro, fazer um CRA que vai ter uma garantia.
Ele não sabe o que é um CRA, não sabia. Hoje ele sabe tão bem quanto eu, quanto o Moacir, como qualquer um, o que isso significa. Mas, como assim? A reação natural das lideranças é dizer assim, não, o que eu não entendo não existe, o que eu não entendo não me interessa. Vamos lá cobrar do governo, vamos cobrar dos deputados, não sei o que. Bom, isso é um jeito de fazer política que não é a política de resultado, é a política. Ou seja, tudo bem, se eu quero uma coisa para ter discurso e para dar explicação para os produtores, sensacional, faz um movimento, bota a gente na rua, faz toda uma mise-en-scène, né? Agora, as soluções, elas nem sempre elas estão ao alcance da mão, elas estão prontas na prateleira, elas são triviais. Às vezes elas exigem um pouco mais de esforço. E acreditar nessas possibilidades significa empenhar um pouco do teu capital político, porque tu está confiando nas pessoas, tu precisa confiar nas pessoas. E ao mesmo tempo, tu termina avalizando um processo. Toda vez que tu avaliza um processo novo, tu está correndo o risco de te queimar, de perder um pouco do teu capital político. E o presidente Gedeão é um homem que não tem medo de empenhar o capital político dele, desde que seja para buscar resultado. Bom, se a solução não está no trivial, vamos atrás do que não é trivial. Isto é uma diretriz da casa, isso é uma diretriz do presidente. Se o presidente não pensa assim, esquece, nós não vamos fazer. Não tem como, é impossível. Se não é o desejo do presidente, da sua diretoria, isto não avança. E nós tivemos, muito pelo contrário, todo o apoio do presidente da nossa diretoria. E, inclusive, até fazer aqui uma menção honrosa ao Dr. Chardon. O Dr. Chardon, inclusive, nos deu um prêmio por uma coisa que estava lá atrás, só por estar tentando fazer uma coisa que podia resolver, pelo menos parte do problema dos arrozeiros, das dívidas fora do sistema bancário, já mereceu o reconhecimento. O que aquilo significa, né? Aquele reconhecimento. Vai lá e faz. Vai que tem jogo aí. E essas coisas só acontecem com casas maduras. A nossa casa está fazendo 94 anos mês que vem. Isso só acontece com lideranças maduras, pessoas que sabem como funciona o tabuleiro, que sabem como funciona o jogo e sabem aonde se pode conseguir resultado. Ir para o caminho do populismo, da demagogia, olha, pode ser eleitoralmente bom, pode ser para consolidação da imagem ótimo, pode ser para aglutinar pessoas para falar bobagem no seu entorno, é maravilhoso, é um imã. Agora, resultado de populismo e demagogia é zero. Então, graças a Deus, olha assim, eu tenho muito orgulho de ser economista da Farsul, justamente por conta da presidência que nós temos, por conta da diretoria que nós temos para trabalhar, e do ambiente que temos para trabalhar, e são essas coisas que permitem que se cheguem em resultados como esse, que como o Moacir bem disse, não vai mudar, o produtor, ele não precisa fazer nada, né, que eu acho que era a tua pergunta, o que muda para o produtor, ele vai ter que fazer, não, ele não vai precisar fazer nada, ele vai precisar, o que vai acontecer, que vai começar a ter crédito mais barato nas revendas, nas cooperativas, nas indústrias, em vez de ser um juro escorchante, vai ser um juro mais barato. Antônio, esse feito aí, Antônio, dá para se comparar, e tu lembrou do Chardon aqui, é como se o Zequinha lá do Chardon fosse jogar na arena, precisando vencer de 3-0 e vai lá e vence por 6, quer dizer, uma reversão difícil. Por quê, né, gente? Porque a gente sabe também que a maior... Bater na madeira que isso não aconteça. Vamos bater na madeira que o Zequinha do Grêmio na arena. Isso não vai acontecer. Mas, gente, o que acontece, né? Nós temos aí sempre uma autoproteção da classe política, né? E a gente está falando aqui da classe política, estando ou não nos governos. O que eu quero dizer é que essa dependência dos próprios setores econômicos também, de quem produz, do empresário, as políticas do governo, elas sempre vão existir. O que nós tivemos aí foi uma abertura, não numa janela, mas numa porta, né? Uma porta que se escancarou aí para privatizar o crédito. Quer dizer, nós tínhamos já regulamentado isso aí, o Moacir vai explicar melhor para nós, mas
tinha ficado algo assim, tá, mas e aí, como é que a gente vai fazer? Porque nós temos na agricultura a questão da meteorologia, temos outros fatores, temos outras variantes, quem é que vai garantir? E aí nós temos a mão do governo, aí eu acho que entra, né, esse empenho todo que vocês ressaltam e reiteram a importância da participação da ministra Tereza Cristina de puxar o BNDES para si nisso aí tudo. Então, por isso que eu vejo aqui de fora, eu vejo um feito muito grande nisso tudo que aconteceu. Marcelo, eu te pergunto o seguinte, a gente falou em cooperativas, nesse projeto piloto 29 milhões que foram securitizados lá para a Cotrijal, mas aqueles produtores que não estão cooperativados, como é que eles vão fazer para se organizar? Eles não vão lá entregar uma ou duas cédulas ou determinado valor, tem que ser tem que ter um critério nisso aí, né, mínimo. Como é que vai funcionar isso aí e como é que eles podem se organizar de outra maneira, Marcelo? Eu entendo que através, inclusive, das associações. Eu acho que o Antônio tem muito mais conhecimento do que eu como funciona o sistema. O Antônio está muito mais próximo, né? Ele pode me ajudar, Antônio. As cooperativas, as revendas, pergunto a vocês, né? Aonde o produtor rural ele compra os insumos para que ele possa fazer a sua produção? Eu acho que essa é a resposta. O produtor, eu entendo que ele compra na cooperativa, numa revenda. Qual outro canal, Antônio? Cerealistas. Nas tradings é mais complicado, é coisa mais grande, né? No cerealista também ele mais ou menos fecha. Agora, são esses canais, né, Antônio? Um canal que eu gosto muito, e esse mercado vai evoluir, tá? E eu já vou antecipar uma informação para vocês. Eu já estou trabalhando, tá, para fazer uma nova estrutura, só que não no setor de grãos, no setor sucroalcooleiro, e o principal agente aglutinador vai ser uma associação. Vai ser uma associação de produtores rurais de cana-de-açúcar. Eu acho que esse aí, e Antônio me ajuda muito nisso, Antônio, por favor. Esse é um caminho também, né, Antônio? Esse é o caminho, esse a gente tem claramente no radar, porque nós acreditamos muito nos nossos sindicatos rurais. Aqui até, inclusive, quero devolver o abraço para o Genésio, tenho certeza que o Serpa também está nos ouvindo. Nós temos nós acreditamos muito, Moacir, no nosso colegiado. Nós temos um colegiado de altíssimo nível, que faz parte da Farsul, são as nossas melhores associações que temos aqui no estado, são os nossos sindicatos, mas eu não quero, no ar, ao vivo, não quero nem tratar desse assunto, porque isso é uma coisa que a gente tem no radar, quer muito evoluir, mas ainda está muito verde, então não quero nem criar expectativa. É muito novo. Agora, Alex, né? Sim. Uma coisa que é importante, sabe? O processo de gestão. E por isso que a Cotrijal foi escolhida em primeiro lugar para um piloto. E aí a gente vai, por exemplo, ver algumas entidades cooperativas, revendas, que não têm gestão, uma gestão profissional, sabe? E isso é um complicador. Mas não é um complicador, isso é muito positivo. Foi como o Antônio falou, presidente Gedeão, eu o conheci, eu tive com ele 2, 3 vezes, mas a autonomia que ele deu para a equipe dele, a confiança que ele tinha nos homens dele, tá? Permitiu que a gente evoluísse. A gente apenas e tão somente lhe posicionava. E o que é mais interessante, ele no tempo, de forma didática, ele foi estudando, entendendo, e hoje ele discute claramente conosco uma estrutura dessa. Mas ele deu ampla liberdade. Isso é muito importante falar, porque se ele trava, ou ele é uma rainha da Inglaterra de vaidade, a coisa não anda, né? E andou bacana. Isso aí eu vivi, eu presenciei junto com o Antônio, então eu posso dar esse depoimento. Mas você entendeu, Alex? Então, existem canais. Agora, também tem gestão, porque a gente não pode criar um grande problema. Tá? Deixa eu entender a questão da gestão, porque há pouco o senhor falou que não muda nada para o produtor isso aí, né, na emissão da cédula, enfim. Onde é que entraria a gestão disso aí nas associações? A gestão, eu informo para você, eu vou descrever. Antônio, a gente não tem como colocar aqui, né, pelo menos dessa vez, numa próxima,
na tela, eu não sei como fazer isso aí, e peço desculpas, né, para o produtor ver como é a estrutura. Mas eu vou tentar explicar. Sim. Quando eu fui comprar carteira de crédito de recebíveis do agronegócio, na Cotrijal, eu comprei, né, essa carteira sabendo que e obedecendo todos os critérios de crédito que a Cotrijal tem com seus cooperados ou seus clientes. Tá bom? Perfeito. O que eu fiz? Com base nessa carteira, eu fiz uma análise quantitativa e qualitativa. O que vem a ser isso? Uma análise estatística. Eu analisei como a Cotrijal dá o crédito. Eu tenho um histórico dessa carteira. Eu tenho um histórico de concentração. Então, por exemplo, uma coisa importante, Alex, não importa se tem um grande produtor lá dentro ou pequeno, eu não aceito uma concentração máxima de 2% do montante total, porque isso tem que pulverizar. A palavra que vai ficar marcada para vocês hoje: democratização do crédito. Tá? Então, eu faço todos esses cortes, todas essas análises, tá? E chego num tamanho de carteira. A Cotrijal era muito maior que os 29 milhões. O problema é que o agronegócio não espera. Né? Eu não planto o dia que eu quero, ou como eu faço abrindo uma indústria ou comprando um automóvel. Se eu não tiver a janela perfeita, eu estou fora. Então, a gente demorou 1 ano de trabalho e a operação ficou menor. Mas não faz mal, ela foi um piloto. Então, eu comprei essa carteira desses recebíveis, tá certo? Analisei, e aí eu defini um percentual que possível perda terei. E quem assumiu esse risco, Antônio? A Cotrijal, em primeiro risco. Ou seja, a Cotrijal não está vendendo a carteira dos produtores e falando para mim, bom, isso é problema do investidor, isso é problema do BNDES. Não é assim. Não é assim. Então, isso aqui é uma comungação de parceiros de risco. E como a Cotrijal conhece o produtor Antônio muito mais do que eu, e eu confio no trabalho que a Cotrijal fez porque eu fiz a análise daquilo, tá? A Cotrijal corre o primeiro risco. Então, e representou 20% da operação. Eu vou fazer com números redondos para ficar uma coisa mais entendível. Tá. Suponhamos que era uma operação de 100 milhões, os primeiros 20 milhões de perda são da Cotrijal. Ou seja, a Cotrijal está empenhada, junto com todos os participantes, para que a operação dê certo. Ela vai monitorar o produtor, ela vai fazer uma série de movimentos para ter o conforto daquilo. Aí, existem investidores qualificados, profissionais, como o Antônio falou, tá? E foi o segundo movimento que nós fizemos nessa subordinação. Quando o senhor compra essa carta da Cotrijal, o senhor já sabe para quem vai vender? Vou chegar lá. Não, eu tenho a figura de um coordenador líder, né, uma instituição que, no nosso caso, foi o Banco Alfa, tá? E ele vai fazer uma oferta pública para mostrar para os investidores aquela estrutura. Tá? É isso que funciona, tá bom? Perfeito. Então, eu não sei. Então, não é que o BNDES está entrando aqui como papai para proteger tudo. Não, a Cotrijal é primeiro risco. E aí eu respondo você diretamente, Alex. Para ela ser primeiro risco, ela tem que ter estrutura financeira e organizacional para bancar isso. Então, com certeza, isso não vai ser para todo mundo. É muito claro. Uma cooperativa desestruturada, uma cooperativa ou uma revenda que mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, esse camarada não vai ter acesso. Seu Moacir, ele não vai ter acesso não porque o Antônio não quer ou o Moacir não quer. O mercado não vai aceitar ele. O investidor, entendeu? Sim, só para ficar assim, claro para mim pelo menos, esses 20% que a Cotrijal perderia, no que ela perderia caso a operação desse errado, por exemplo? Perderia capital, recurso, tá? E os primeiros 20 milhões de inadimplência dos produtores vai afetar diretamente o caixa dela. Perfeito, tá? Entendi. Antônio, percebeu, Alex? Percebi. Antônio, quando tu falas e me ajuda se eu estiver errado quando tu colocou isso aí, quando tu fala em 1, 2, 3, 4 anos, tu fala desses recebíveis nesse prazo? Não,
Sim. Eles são revolvidos todo ano. Pode negociar. Eu não sei como que eu vou explicar isso em poucos minutos. Então, gente, já tem até as 9. É fácil, saber. Antônio, é fácil. É uma carteira de recebíveis. Então, dentro dessa carteira, tem lá o Antônio da Luz, que é um produtor rural que compra 10 anos da Cotrijal. Como tem o Moacir, como tem o Alex. E a gente, como você lembra, e foi o grande trabalho que nós fizemos, a gente analisou a carteira da Cotrijal, né? E a gente falou em concentração. A safra é anual. Então, todo ano, quando o Antônio performa, o Antônio tem que ir lá comprar de novo o químico, o fertilizante, e ele vai emitir um novo título. A única diferença, que é o grande segredo, é que eu dou à cooperativa, tá, o direito que por 3 anos aquele dinheiro vai existir, tá certo? Então, eu faço previsibilidade de gestão. A cooperativa pode olhar para frente e saber que tem aquele dinheiro desde que ela cumpra com os pré-requisitos. E quanto mais certo, consolidado, maior essa previsibilidade, né, Antônio? Sim. Perfeito. E o que acontece, Alex? Sabe o plano plurianual que há 200 anos é tentado lá para fazer com o crédito rural, fazer um plano safra plurianual, etc. Isso é um plano safra plurianual. Só que eu quero recuperar um ponto muito importante que tu trouxeste, que é a questão do que muda para o produtor. Hoje o produtor, onde é que ele pode tomar crédito? Ele pode tomar crédito nos bancos. Aí ele vai lá no banco, pega o dinheiro, vai numa revenda, vai num lugar que venda insumos e compra os seus insumos. Essa é uma forma de tomar crédito. A outra forma de tomar crédito é ir numa revenda, ir numa cooperativa, ir numa indústria, enfim, e dizer o seguinte: olha, eu preciso de crédito, eu preciso comprar meus insumos, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu vou ter dinheiro para te pagar lá quando eu colher. E aí então o dono da empresa diz o seguinte: tudo bem, tu me paga quando tu colhe, mas eu não tenho como comprar fertilizantes da indústria de fertilizantes, químico da indústria química, semente da indústria da semente, etc., te entregar e só receber lá na frente. Eu não consigo fazer isso para ti, para todos os clientes que batem na porta querendo crédito. Então, o que eu faço? Me dá uma CPR, em troca desse crédito, que eu vou fazer uma antecipação dela. No fim do dia é isso. Então, o que muda para o produtor? Muda que hoje fazer uma operação dessas é caro. E ela é mais caro do que ele ir no banco. A partir dessa operação, nós vamos poder ter o juro lá da revenda, da cooperativa, etc., para fazer uma operação dessas, vai ser competitivo com o juro que o banco cobra. Essa que é a mudança. Então, o produtor pode tomar crédito tanto no banco, quanto numa revenda, quanto numa cooperativa. Eu tenho muito mais crédito disponível para o produtor. Esse é o objetivo. Agora, Alex, não é ele que vai fazer a operação. Isso sempre vai ter alguém no meio. Um banco, quando ele te empresta dinheiro, ele não está emprestando dinheiro dele, ele está te emprestando dinheiro de alguém que depositou lá. Ele está fazendo meio campo. Então, a gente sempre precisa do meio campo. Mas daí, daqui a pouco, tu vai dizer assim: mas Antônio, eu sou o Alex Soares, sou produtor, eu quero fazer a minha emissão. Não tem problema nenhum. Primeiro começa fazendo o teu balanço, teu DRE, teu fluxo de caixa. Quando tiver isso tudo bem transparente, aí nós vamos ter apetite do mercado para conseguir te arrumar um crédito direto para ti. Assim, ó, é tu e o mercado. Isso é o problema é que a realidade do nosso agro não é essa. As pessoas têm problemas gerenciais gravíssimos, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, nada, estou fazendo uma avaliação como economista. Isso é assim, é gravíssimo o problema. Nós somos um agro que a imensa maioria dos produtores não fazem seu custo de produção. Quem dirá fluxo de caixa, balanço, DRE, essas coisas todas, que são super necessárias, né? Até esses dias eu estava falando com uma produtora rural de Roraima, que veio falar comigo no Instagram, e ela estava, conversa vai, conversa vem, ela me disse que ela gerencia o fluxo de caixa dela a partir de um aplicativo da Receita Federal, esse do livro Caixa, né? E eu disse: gente do céu, tu dá conta que se a Receita Federal toma decisão sobre o teu negócio a partir dos teus dados,
Se esses dados são úteis para elas, imagino que podia ser para ti se tu usasse melhor os teus próprios dados, né, para gerir o teu negócio. Se para o banco é importante para ele tomar decisão sobre o teu negócio, imagina o que é para ti. Mas, infelizmente, não é essa a realidade. A realidade é de produtores, de menor tamanho, de baixo nível de gerenciamento econômico-financeiro. Então, enquanto eu não tiver isso, que eu não tenho dúvida que virá nos próximos anos, mas enquanto esse dia não chegar, nós vamos necessitar de intermediários, como hoje são os bancos. Agora nós estamos botando revenda, cooperativa, etc., para competir com estes. No futuro, sem dúvida, haverá emissões diretas, mas esse dia ainda não chegou. Amigos, eu só queria complementar com o Alex, bem rapidinho, e o Alex vai gostar do que vai escutar agora, né? O Antônio falou, o banco, e aqui não é crítica a banco, o banco é uma casa, uma instituição financeira importantíssima, mas esse mercado que a gente está falando, Alex, chama-se desintermediação bancária. Por que isso? Porque o banco, quando ele toma dinheiro de um investidor, de um poupador, e ele empresta para um tomador necessário, com necessidade. Sim. E ele cobra o quê? Ele cobra spread. Ele precisa sobreviver, seja ele banco público, banco privado. O mercado de capitais do CRA, ele é o acesso direto do investidor pessoa física para o financiamento da produção. Olha o que eu estou falando para você. Esse CRA, de repente, você tem um investidor numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, o camarada tem o dinheirinho dele, tá? E ele tem o direito, porque é uma oferta pública feita através de uma instituição financeira, comprar um CRA, tá? E esse título, ele tem a isenção do imposto de renda para pessoas físicas, tá? Então, ele compra o título e ele está financiando diretamente a produção agrícola. Isso é que tornou os Estados Unidos o país que é, isso que tornou a Europa o continente que é, tá? Isso é geração de riqueza dentro da própria renda local. Olha que coisa bacana que eu estou te falando. Produtor, ele é produtor rural por profissão, mas ele pode ter uma poupança. Aquela poupança dele financia, gera renda para ele e gera riqueza no campo. Alex, isso aqui é a tempestade perfeita, tá? Óbvio, a gente tem uma série de processos para serem obedecidos, como o Antônio falou, tem que crescer, mas isso aqui é um movimento que não tem volta. Esse movimento não tem volta. E a gente tem a responsabilidade de transformá-lo exatamente nisso. Isso aqui é um multiplicador sem capital. Isso é mais difícil de entender. O BNDES não coloca um centavo nessa operação, ele coloca o nome, a tradição. E esse nome dele, que é respeitado e tem um rating, é que viabiliza eu pegar dinheiro de um indivíduo de São Borja para financiar um plantador de arroz numa cidade que eu não consigo falar porque conheço poucas. Tá? Isso que é o charme do negócio, Alex. Esse é o complemento. Mas tem que conhecer mais o Rio Grande do Sul e aprender a tomar chimarrão. Eu lhe prometo que quando servir-lhe um chimarrão, não vai queimar a boca. Gente, nós temos uma situação atual em relação à oferta de crédito, tem todo ele financiado pela caderneta de poupança, sendo que o poupador, Antônio me corrige, ele não é remunerado. E tem toda uma burocracia. E quando o senhor falou em democratização do crédito, eu acho que é justamente isso aí. Por quê? Porque tem uma demanda muito grande por crédito, tem uma demanda reprimida, diga-se de passagem, mas tu tem agora a possibilidade oficial de se remunerar quem oferta esse valor e com segurança também. Senhores, a gente tinha assunto para falar aí até às 11 horas da manhã, mas eu tô com meu tempo estourado. Depois a gente vai falar com o Dr. Francisco Turra aí também, para falar sobre essa questão das cadeias produtivas aí da metade norte, o Paulinho também, Paulinho Pires da FECOAGRO, e eu vou ter que encerrar nossa conversa por aqui, agradecendo muito vocês pela atenção dispensada a nós, aos nossos produtores nessa manhã de sábado, Antônio Moacir. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, espero ter contribuído.
Obrigado, Alex. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos trabalhar na desbancarização, na democratização do crédito. Hoje já são 15 bi emitidos em CRA e nós queremos chegar aí entre 5 e 10 anos em 100. Um abraço a todos. Moacir, nós vamos combinar o seguinte, a gente te traz para o Rio Grande do Sul e tu leva cada vez mais a produção, os produtores para dentro da Faria Lima, como diz o Antônio, que a gente precisa disso, a gente precisa de financiamento, a gente precisa de dinheiro. Tá. Você sabe, deixa eu só fechar para você, rapidinho. Eu não preciso Faria Lima, não. Eu preciso do seu Pedro aí, que é dono do bar da cidade, e ele tem a poupança dele, ele vai financiar o produtor Antônio da Luz. Esse é o charme, nós vamos. Eu tive a oportunidade de fazer um passeio agora, uma das coisas raras de férias, nos cânions do Rio Grande do Sul. Meu amigo, que espetáculo. É bonito, que espetáculo, né? E com certeza eu vou estar muito mais próximo de vocês. E obrigado, muito obrigado. Espero ter podido contribuir nesse nosso bate-papo, tá bom? Coisa boa esse entusiasmo aí, né, Antônio? O Antônio é o treinador, mas tem uns centroavantes bons aí, é por isso que ele também se dá aí, né? Um abraço, meus amigos. Abraço.